Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu. No sábado, eu tava andando na praia com a minha mãe, com a minha avó e com o Raul, meu filho caçula. E a gente foi perto, assim, só dar uma volta, bem andando na aguinha, na parte rasa. E aí a minha mãe falou assim: Olha, filha, será que aquela senhora não tá se afogando? E a senhora tava deitada de bruços, era muito no raso, não dava nem pra molhar o pé. Eu falei, ela deve estar virando, né? Não é possível. Como que vai se afogar ali, né? Aí ela não virou. Aí eu corri lá. Quando eu desvirei, ela estava roxa. Ela estava saindo bastante espuma pela boca. E aí eu, de pronto, já removi ela, coloquei, prendi, peguei ela por baixo dos seios, assim, e levantei, fui levando ela até a areia. E ela estava totalmente desfalecida. E aí nisso eu já gritei pra minha mãe chamar o salva-vidas, que a gente tava bem em frente a um posto de salva-vidas, mas ele não tava lá, ele tinha entrado. E aí ela tava sem pulso, eu virei, começou a escorrer um pouco de água pela boca, ela tava sem pulso, comecei a fazer massagem. Na primeira já senti que quebrou uma costela dela, mas aí continuei ali, comecei a rezar e na hora eu pensei assim, falei, Senhor, me faça do meu corpo, faça do meu corpo instrumento do seu milagre. Fiquei muito emocionada, né? E fiquei repetindo isso, fazendo massagem, fazendo massagem. E aí veio um rapaz e falou assim, ó, eu sou técnico, vou te ajudar. Aí ele foi segurar o rosto dela, eu acho que ele ia fazer respiração, né? A ventilação a cada 30. Eu tava no 20 e poucos, mais ou menos, foi na hora que ele chegou. E aí, nisso veio o bombeiro também. Aí o bombeiro chegou, aí eu falei que já tinha dado 30. Ele, ele, aí ele começou a fazer a ventilação, ele que revezou com o técnico e ele falou, vai procurando o pulso dela. E aí eu fiquei procurando, não encontrava pulso, fiquei falando pra ele, por favor, não vamos desistir, não vamos desistir dela. Aí procurei perto da virilha, não tinha pulso, fiquei massageando os pés, as mãos, e aí começou um pulso bem fraco. Mas estava lá o pulso a cada 30 manobras de RCP, eles faziam uma ventilação e eu ali aferindo o pulso, rezando o tempo inteiro, ali fiquei conversando com ela, ela não estava consciente desde o começo, já peguei ela totalmente desfalecida do mar. E nisso a gente ficou uns 15 minutos, chegou mais pessoas em volta, minha mãe foi ligar para o SAMU, que se perdeu, foi para outro lado, teve um pouco de má vontade, porque tem que falar o número exato. Minha mãe estava na areia, teve que ir lá na frente correndo, minha avó ficou segurando o Raul. E aí, no fim, o bombeiro foi pro outro lado, minha mãe foi correndo lá para chamar e o bombeiro já tinha uns 15 minutos que a gente estava ali fazendo massagem, o pulso dela ficou bom, ficou com o pulso estável, ela começou a voltar a cor, as mãos e os pés começaram a ficar quentinhos. E aí os bombeiros chegaram, a gente falou muito superficialmente ali o que tinha acontecido, que não dava, foi muito rápido. Quando colocaram a maca dela dentro da ambulância, eu fiquei olhando na porta, uma hora antes, enquanto já estava com o pulso firme, rezei um Pai Nosso, um credo ali, pedi para Deus tudo que eu podia, do jeito que eu sabia. Fiquei, no tempo que eu estava fazendo a massagem, falei, Jesus, Jesus, faça do meu corpo, Senhor, faça do meu corpo o seu instrumento. E aí, quando o bombeiro colocou ela dentro, tô até ficando emocionada, colocou na ambulância, ela respirou, ela tentou respirar. Aí ela começou a tentar respirar e eu perguntei para onde eles iam levar e eles levaram pro PS Central. Aí eu falei para minha mãe, poxa, amanhã é o campeonato, eu não vou conseguir. Como que eu vou saber o que aconteceu com ela? Se Deus o livre aconteceu alguma coisa com ela, né? Como que eu vou? Aí eu falei, ai mãe, eu vou, quando for amanhã, depois do campeonato, a gente vai atrás pra saber como ela tá. Porque antes, se Deus o livre acontecer uma coisa, que cabeça que eu vou ter, né? Eu fiquei super abalada. No sábado, fechava o olho, vinha a imagem dela de bruços no mar. Foi bem impactante, assim. Mas eu me senti realmente grata em poder estar ali naquela hora, tirar ela do mar e conseguir começar as manobras ali para garantir a vida dela. Graças a Deus deu tudo certo. Aí no domingo saí do campeonato, a gente estava em 2 carros, minha mãe estava comigo e a gente foi direto para o pronto-socorro. E chegando lá, ficamos sabendo que eles não podiam dar muitas informações. E chegando lá, eles falaram que não, o segurança falou que não podia falar nada e eu dei sorte de estar pegando uma enfermeira saindo.
E aí falei, ai, por favor, só me fala como é que a pessoa tá, se você sabe. Ela falou assim, olha, eu estava lá, realmente, ela tá entubada, teve bastante líquido, mas ela tá estável. Amanhã vem na visita, a visita é 10 horas, aí você encontra um familiar. E aí ontem a gente foi lá na visita, eu e minha mãe. E aí eu olhei, assim, em geral, né, não conhecia ninguém, não sabia nem o nome dela. Eu sonhei que o nome dela era Cleusa, mas enfim... tinha um senhor em pé, aí minha mãe falou assim, poxa, será que não é o marido dela? Aí eu olhei na mão e ele tava com uma aliança igual a dela, e eu fiquei segurando na mão dela o tempo inteiro, né, então eu falei, nossa mãe, eu acho que é ele. Aí fui lá e falei, olha, com licença, por acaso o senhor veio visitar uma senhora que sofreu afogamento? Aí ele, sim, eu sou, por quê? Aí foi só emoção, né? Porque eu falei pra ele, fui eu que tirei ela da água, eu que tirei, eu encontro minha mãe e minha avó viram ela lá afogada e eu corri e consegui resgatar ela e consegui começar as manobras. Aí esse senhor ficou tão grato, tão grato. Ele não sabia o que fazer pra me agradecer, nem tem que me agradecer, né? Eu fiz o que tinha que ser feito. E aí ele ficou emocionado e a gente também, lógico, né? Saber que eu tive a oportunidade de salvar uma vida. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho, né? Eu fiz esses todos e até salvei uma vida. Não tem como ser mais grata. Por isso que eu até postei agora no WhatsApp, né? Abençoada com certeza, porque foi realmente um privilégio poder estar ali. É claro que foi extremamente desesperador, assim, uma angústia, uma adrenalina mil ali, que você vê que tem uma vida na sua responsabilidade. Na minha cabeça era só, preciso salvar, preciso salvar. E agora ele tá me dando notícias, acho que tá começando a tirar a sedação dela. A gente pegou o contato um do outro, e aí depois que saiu da visita, ele me falou que ela ainda tá entubada, mas que eles estão começando a tirar a sedação dela, e ela deu alguns sinais de mexer os olhos, a mão, a boca. Então eu acredito que na visita de hoje às 10 horas ele vai ter notícias positivas. Aí o nome dela é Maria, não é Cleusa nem Neuza. Mas eu acabei não comentando com muita gente lá no campeonato, nem era vibração, energia, momento, né? Mas eu fiquei muito grata em saber que ela tá melhorando, tem filhos, os filhos foram para tentar visitá-la e, enfim, queria compartilhar com vocês. Às vezes a gente tá no lugar certo na hora certa, né? E é sobre isso. Eu falei aqui que o bombeiro chegou e ficou revezando a massagem, né? Mas não foi o bombeiro, foi o salva-vidas. E uma coisa muito importante, né? Quando eu fiquei lá fazendo a massagem o tempo inteiro, eu ficava Jesus, Jesus, Jesus. E o nome do salva-vidas que veio para me ajudar, para revezar e ajudar o técnico que estava junto era Jesus. Vocês acreditam nisso? É incrível, né? Tem gente que vai ouvir, vai falar que é besteira, mas, eu falei, depois quando ele levantou, que eu vi o nome dele, eu falei, meu Deus do céu, eu chamei tanto, e acho que ele ouviu, né, porque mandou Jesus mesmo. E aí, eu tava comentando isso com o meu tio, né, e aí ele falou assim, vocês foram super bem nesse campeonato, e, pô, a gente ficou super feliz mesmo. Eu acho que eu vou até conferir depois, mas acho que a gente ficou em 9º, não em 7º. Eu vou até conferir, quero fazer umas postagens. Mas a gente não ganhou, eu ganhei, isso foi o prêmio, né? O campeonato, é claro, a gente se preparou tanto e foi incrível a gente se superar e ver que a gente realmente conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer. Mas o meu prêmio maior foi esse, então foi incrível. E eu não tô de forma nenhuma postando isso pra nada, eu tô só querendo compartilhar. Eu sei que no meu coração eu fiz o que tinha que ser feito. Na minha cabeça eu não estava fazendo favor para ninguém, eu estava realmente fazendo o meu papel ali de ser humano, e é sobre isso. Ô, gente, só mais uma coisa, né? Eu nem ia falar isso, mas o meu tio... Mais duas coisas que eu vou falar. Meu tio também falou outra coisa para mim, né? Ele falou assim... Porque na hora que eu fui tirar ela da água, veio um senhor e falou... Não, mas você vai mexer no corpo? Não tira ela da água, não, porque depois você vai ter que ir pra delegacia. Isso aí dá um BO você mexer no corpo. Aí ele falou, pega aí numa mão que eu pego na outra, a gente arrasta ela só pra tirar de dentro da água. Eu falei, olha, o senhor dá licença, porque na minha cabeça, tudo bem, ela visivelmente estava em óbito, mas peraí, né? É uma vida, vamos tentar. E aí, depois, quando eu tava ferindo, procurando pulso, procurando e não achava o pulso, um outro homem apareceu, e eu nem vi a cara dele, que eu nem olhei,
Mas ele ficava assim, tá sem pulso, vocês estão perdendo tempo, aí já tá em óbito. E aí o meu tio falou assim pra mim, né? Poxa, a gente em várias oportunidades da vida tem o bem e o mal ali, né? Jesus ali tentando, o técnico que parou, se prontificou, eu ali procurando o pulso, a gente lutando pela vida dela, o bem, tentando fazer o melhor ali, e um outro rapaz do lado falando, deixa isso, ela já tá em óbito, vocês estão aí, pra quê? Sabe? Então, caramba, eu nem sei o que falar disso, mas eu também queria compartilhar isso. E também, isso não vai mudar nada, mas eu recebi o link que um jornal fez uma postagem do acidente, disso que aconteceu, né? Mas as informações totalmente contrárias, assim, tá escrito que, eu posso até pôr aqui o link, nem sei se eu posso, né? Vai que minha conta cai. Mas falando que 3 testemunhas encontraram o corpo de uma senhora na areia, não foi na areia, foi dentro da água. E que o salva-vidas que estava fazendo a ronda prontamente começou a fazer o RCP. Não foi, minha mãe foi chamar e ele me falou, eu tinha ido bem na hora que eu fui ao banheiro, ele não teve culpa, né? Bem na hora que foi ao banheiro. E que os bombeiros estavam logo, o SAMU passando pela região e veio de pronto. Não veio de pronto, ele demorou 15 minutos. Tanto que teve uma hora que eu falei pro técnico, vamos tirar ela daqui. Eles não estão chegando, a gente agora conseguiu o pulso, vamos tirar. E aí esse técnico enfermagem, que foi um enviado também, que eu acabei depois nem vendo, mas ele falou assim, a gente não pode tirar ela agora, se a gente tirar no deslocamento, a gente perde ela. Agora que o pulso voltou, a gente tem que esperar aqui, a gente não pode parar agora enquanto o bombeiro não chegar. E aí, tava tendo uma aglomeração com algumas pessoas, acho que ia ter algum batismo, alguma coisa, uns 100 metros pro lado. Aí, como o SAMU viu a aglomeração lá, foi direto pra lá. E minha mãe correu lá pra chamar o SAMU, falar que não era lá naquela aglomeração, era onde a gente estava. Porque era 9 horas da manhã, então não tinha muita gente na praia ainda. Tanto que quando eu puxei ela, acho que tinha umas 4, 5 pessoas ali em volta.